A Secretaria de Saúde de Itu confirmou hoje a primeira morte do ano por dengue na cidade. Uma mulher de 29 anos que morreu no final de abril. Os exames mostraram que ela teve complicações pulmonares provocadas pela dengue clássica. Pois é, Sorocaba está bem perto de ter uma epidemia de dengue. Os dados são do setor de zoonoses. E mesmo com os dias mais frios e a estiagem, o número de novos casos ainda não começou a cair. Sinal vermelho no mapa é dengue em Sorocaba. O monitoramento das zoonoses mostra que a doença está em todas as regiões da cidade. Nos bairros Júlio de Mesquita, Vanelville e Jardim Ipiranga, a concentração é maior. Desde o início do ano, a cidade registrou 649 casos de dengue. Desses, 547 adquiridos no município e 102 importados. Pelas normas do Ministério da Saúde, faltam 53 casos para que a dengue em Sorocaba seja considerada uma epidemia. Para as zoonoses, mais do que a classificação, o que preocupa é o avanço da doença, mesmo neste período de dias mais frios. O número de novos casos aumentou a cada semana neste mês de maio. 26 na primeira semana, 32 na segunda e 48 na última segunda-feira. Faz muito tempo que não chove e a gente ainda continua recebendo o número de casos até meio que estável, os números não vem caindo muito rápido não. Se caso a população não reaja, né, não nos apoie, de repente a gente pode ter um número aí de 2 ou 3 vezes o que já estamos, né? Estamos perto já de chegar a uma epidemia, ou seja, mais ou menos aí 100 casos por 100 mil, ou seja, mais ou menos 600 casos autóctones, e a gente espera que a população nos apoie. A proximidade de uma epidemia não muda o trabalho das zoonoses, segundo o veterinário. Ele explica que, em média, 20 mil casas são visitadas por mês pelas equipes. Ações de nebulização também são realizadas, mas só em locais onde há casos confirmados. O veterinário lembra que essa ação só mata o mosquito adulto e tem duração de meia hora. Para um combate eficiente das larvas e do mosquito, o pedido é para a população não se acomodar. A cidade de Sorocaba tem 200 mil imóveis, ou seja, a gente não vai conseguir fazer uma visita a cada 7 dias em todas as casas do município de Sorocaba. Se a população não apoiar, não reagir, ou seja, não verificar a sua própria casa a cada 7 dias, isso vai ficar lá. E a cada 30 dias, por exemplo, que eu volto num local, a gente já tem 3 gerações de mosquito lá, ou seja, a gente já tem 3 vezes o número que podia ter anteriormente se ele tivesse reduzido. Realmente é uma situação muito perigosa e cada um tem que fazer a sua parte, mas nessa reportagem uma imagem chama a atenção, é esse mapa mostrando como a dengue está espalhada na cidade. A gente vai ver aqui no monitor, todos esses pontos vermelhos mostram os focos de dengue em Sorocaba e a gente pode ver que a doença está realmente espalhada por toda a cidade. A gente sabe que esse mosquito não voa muito distante, não vai em muitos lugares, mas o vírus está espalhado em toda a cidade, então todo mundo corre risco, por isso é importante que as pessoas, que os moradores realmente limpem os quintais das casas. E em Votorantim foram registrados até agora 137 casos, a maior parte contraídos na própria cidade. Em Salto, há 110 casos confirmados. E algumas cidades pediram ajuda do Exército no combate aos criadouros. Foi o caso de Itu, que, como falamos, acaba de confirmar a primeira morte de dengue neste ano. Itu já registrou 473 casos de dengue desde janeiro. Os militares percorreram as casas, vistoriaram quintais, terrenos e encontraram muitos criadouros. Uma prova de que as pessoas não estão cuidando direito das casas. Muitas pessoas não estão fazendo isso, fazendo a sua parte. O mosquito da dengue não se desloca muito, então por isso é fato. A gente pode dizer que a dengue é uma doença doméstica. Em média, um único mosquito chega a picar 40 pessoas. Pois é, e a exemplo de Itu, em Jundiaí, o Exército também foi às ruas, percorreu casas para controlar a dengue. Mais de 400 pessoas, entre militares, agentes de saúde, saíram à procura de criadouros do mosquito. Esse mutirão visitou os bairros onde há maior incidência do mosquito. Os moradores receberam orientações para evitar a proliferação. Os números por lá são um pouco mais animadores. Segundo o último balanço da Secretaria de Saúde, Jundiaí tem 69 casos confirmados de dengue, entre eles um de dengue hemorrágica, mas não houve mortes provocadas pela doença. Outras 122 pessoas ainda aguardam resultados de exames. A gente pode ver que se trata de uma guerra, né, contra a dengue, né, Daniela? Uma guerra que infelizmente já fez
vítimas, né? A dengue já fez vítimas, por isso é preciso realmente que todo mundo Cada um faça a sua tome parte, consciência. né? Agora a gente vai Exatamente. conversar com o médico infectologista Carlos Lazar, que vai falar sobre essa doença aqui no estúdio. Doutor, muito obrigado pela sua presença, uma boa tarde. Doutor Carlos, muito obrigada. O que preocupa é que nós temos introduzido um novo tipo de vírus da dengue, né? É o vírus 4, que agora passa a ter também em todas as cidades, na maior parte dos municípios já tem o vírus 4, então nós temos os 4 tipos de vírus. Por que isso torna mais preocupante ainda, doutor? Porque aumenta o número de casos com mais uma possibilidade, né? Você tem mais um vírus ainda incidindo como causador do dengue. Porque se você pega um, você não vai pegar ele de novo, mas você pode pegar os outros. Então, você tem imunidade para um, mas não tem imunidade para os 4. E aí pode complicar para a hemorrágica. Para a hemorrágica, que é uma das piores evoluções para a dengue. E a gente se preocupa muito com a dengue hemorrágica, mas a gente acabou de mostrar o caso de Tô, essa mulher de 29 anos morreu pela dengue normal, quer dizer, ela também é perigosa, né? Sempre, porque é um vírus, e o vírus pode dar complicações. Você pode ter uma pneumonia, você pode ter uma meningoencefalite causada pelo vírus. Então, qualquer dengue é complicada, pode evoluir mal. Então você tem que tomar cuidado e, na verdade, a prevenção é fundamental. Você tem que prevenir para não ter dengue como está tendo todos os anos. Nós voltamos às mesmas origens da dengue. É cuidar do seu quintal. Agora, doutora, as pessoas acabam se medicando. Que tipo de remédio não deve ser tomado e por quê? Principalmente em caso de dengue não deve ser tomado aspirina, ácido acetil salicílico, porque ele pode provocar uma síndrome que chama síndrome de Rye, que é super grave, muito grave, então é despreconizado o uso. Você pode usar outros analgésicos, outros antitérmicos, mas não usar o acetil salicílico. E não adianta usar nenhum outro medicamento também, porque antibióticos, corticoides, nada disso funciona. O senhor falou do que não deve ser feito, o que deve ser feito? Peguei dengue, e agora? O que tem que fazer? Repouso, hidratação, principalmente hidratação, né? Tomar às vezes analgésico e tratamento sintomático. Nós não temos outras opções. Por isso é que a prevenção é fundamental.